Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, ele lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estimados irmãos e irmãs, caríssimos irmãos também que nos acompanham através das mídias sociais da paróquia, se nós pudéssemos resumir a liturgia de hoje num tema, o tema seria a oração. Já imagino até o tema do dia da Cristina Rocha, né, do caso de família. Não reza e quer pedir coisas a Deus. Tema de hoje. Mas o tema principal é a oração, né? Tanto a primeira leitura como o Santo Evangelho nos convida a essa reflexão sobre o lugar que a oração deve ocupar em nossas vidas. E a oração deve ocupar um lugar privilegiado. Tudo que nós fizermos deve primeiramente ter sido posto em oração. Tudo deve ser colocado em oração. As decisões que nós vamos tomar na nossa vida devem ser colocadas em oração. A ação de graças é oração. Pedir é oração. Adorar, louvar, bendizer a Deus é oração. Então, a primeira leitura nos trata justamente deste tema, né? Esse tema tão caro que é a oração. Domingo passado, falava um pouquinho sobre a palavra de Deus, né? Os visitantes, falava sobre a acolhida, falava sobre saber acolher bem Deus que vem nos visitar. E a leitura de hoje é uma continuação do último domingo. E a oração é justamente esse sentar-se à mesa com Deus, conversar com Ele, dialogar com Ele. Foi justamente o que Abraão fez. Antes de nós ficarmos frisando, né, sobre a questão da destruição de Sodoma e Gomorra, que é também um dos temas da leitura de hoje, a questão que hoje que nós somos convidados a refletirmos é sobre essa relação entre Abraão e Deus. Abraão começa como que negociar com Deus. Olha, se lá tiver pelo menos 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade inteira por causa desse justo? Por causa deles não vou destruir, vai dizer. E assim ele vai negociando. E se tiver 10, e se tiver 1? Mas a questão aqui é nos mostrar essa abertura que Abraão tinha para com o Senhor. Essa intimidade que ele tinha com o Senhor. A coragem, o respeito e ao mesmo tempo momentos de audácia, né? De ousar, eu sou pó, mas eu vou perguntar ao Deus Todo-Poderoso se Ele destruiria mesmo assim. Meus irmãos e minhas irmãs,
A oração nos leva a essa confiança plena em Deus, a abandonarmos-nos inteiramente sob os seus cuidados. E Abraão tinha essa dependência de Deus. Era Deus quem conduzia a sua vida. E com ele nós podemos aprender também a permitir que Deus conduza a nossa vida. Permitir que Deus inspire os nossos pensamentos. A oração nos leva a essa intimidade profunda com o Senhor. E uma vez que nós estamos intimamente ligados a Deus, nós começamos a compreender o que significa de fato viver sobre o senhorio de Deus. Permitir que Ele realmente seja o único Senhor das nossas vidas, que Ele possa conduzir os nossos passos. Desta forma, nós compreendemos também que a vida do cristão, a vida do crente, deve ser uma vida guiada e conduzida por Deus. Assim, entendemos também que a nossa vida tem que ser toda dedicada a Deus, deve ser toda consagrada a Ele, e permitir-se conduzir por Ele. O Evangelho também nos fala da oração. Jesus ensina os seus discípulos a orar. Eles pedem a Jesus, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. E aí Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Diferente do Pai Nosso de Mateus, diz os teólogos que o Pai Nosso ensinado por Jesus no Evangelho de São Lucas aproxima-se mais da versão original, ensinada mesmo por Jesus. Mas a questão aqui não é tanto essa. A questão aqui é nos mostrar como Jesus, nos mais variados momentos da sua vida, tinha essa relação com o Pai. Nós também temos que aprender com Jesus a relacionarmos-nos com Deus, que é Pai. Eis aí uma grande novidade que Jesus apresenta no seu tempo e que perdura até os dias de hoje. Deus é Pai. Papaizinho do céu, é assim, Abá, Pai. Ele derramou sobre nós o Espírito de amor que clama Abá ao Pai. Nós podemos chamar a Deus de Pai porque Jesus nos ensinou assim. Nos ensinou que Ele é sim o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, que Ele é onipotente, que Ele é Deus, que Ele é o Senhor, mas também Ele é Pai. Ele é o nosso Pai. Não é somente o meu Pai, mas é o nosso Pai. Quando falamos Pai Nosso, dizemos que também somos irmãos. Se é Pai Nosso, nós somos irmãos. E como irmãos, nos dirigimos a este Pai, que nos ama, que nos visita e que derrama sobre nós a sua graça. Ao ensinar o Pai Nosso aos seus discípulos, o Senhor também está ensinando os seus discípulos a depender única e exclusivamente de Deus. E assim, volto a dizer aquilo que ainda há pouco dizia. Todas as nossas decisões, toda a nossa vida deve ser pautada por uma vida de oração. Agora, o que é oração? Orar é dialogar com Deus. Orar é falar com o Senhor. É apresentar a Ele, vai dizer Paulo, apresentai a Deus as vossas preocupações, em orações, súplicas e louvor. Isso é orar. É ter uma relação de amizade com Deus. Não é ter a Deus como um ser distante, que não nos escuta e que está só esperando a gente pisar na bola para depois descer o arreio e castigar. Deus não é esse Deus. Deus revelado por Jesus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia. Justo sim, e dará a cada um de acordo com as suas obras, mas antes de tudo, é Deus de amor e misericórdia. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, dialogar com Deus deve ser como dialogar com um amigo. E nós devemos criar esses laços de afeto com Deus, na palavra. Deus fala conosco por meio da palavra. Se Deus é importante para mim, eu devo estar em comunhão com Ele o dia todo. Não preciso parar todos os meus afazeres e passar agora 24 horas diante do Santíssimo, embora é importantíssimo visitar o Santíssimo Sacramento. Mas nós não podemos fazer isso, porque temos o trabalho, tem o dia a dia, tem a correria de casa, do trabalho, da família. Mas é importante lembrar, todo o meu dia deve estar sob o senhorio do Senhor. Deve ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Desde o prato que eu lavo, a peça que eu monto na empresa, na fábrica, a pessoa que eu atendo no escritório, na recepção, enfim, o aluno que eu escuto, que eu ensino. Todas as nossas atividades devem ser pautadas pela graça de Deus, pela vida da oração. E a oração nos leva a isso, a uma comunhão plena com Deus. E aí Jesus nos ensina também no Evangelho como é que deve ser a nossa oração. Deve ser uma oração persistente, de perseverança. E vai dar o exemplo do amigo, Se você tem um amigo
e você já foi dormir, né? Já se recolheu, ele chega tarde na sua casa, bate na tua porta e pede um pedaço de pão porque chegou uma visita inesperada, você vai dar o pão a ele, né? Se a pessoa for também persistente, pensou, você está lá dormindo, alguém, ei, quero pão, toma esse pão, deixa eu dormir logo, pelo amor de Deus, né? Essa persistência no pedir, né? Não é aquela oração que é mais ou menos assim, eu estou vendo que a situação está difícil, a tal pessoa não se converte nunca, então vou lá rezar. Senhor, converte tal pessoa. Acabou. Persista. Senhor, converte tal pessoa. Fica lá persistindo, Senhor. Aquela pessoa precisa ser convertida. Toca naquela pessoa. Ou cura, liberta. Ao mesmo tempo, a nossa oração tem que ser essa perseverança. Persistir, não desanimar. Porque a oração nos aproxima de Deus de tal forma que a gente começa a compreender. Assim como Jesus, a nossa vida deve ser pautada pela vontade de Deus. Nós podemos sim apresentar a Deus os nossos desejos, os nossos pedidos. Mas logo em seguida, lembrar daquilo que disse Jesus quando ele orava no monte, né? Chorando e vertendo o suor em sangue. Senhor, se for a tua vontade, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. A oração também nos ajuda a conformarmos-nos com a vontade de Deus, a aceitarmos a vontade de Deus para as nossas vidas. E assim compreendemos que Deus governa todas as coisas, até mesmo as situações difíceis da nossa vida. Lugares de oração, né? Momentos de oração, orar com a palavra, orar espontaneamente, conversar com o Senhor. Tem gente que fala que não sabe rezar. Eu não sei rezar. Como assim não? Da mesma forma como você me procura para conversar, um amigo, um familiar, assim também é rezar. Me coloco diante do Senhor, Senhor, eis-me aqui. Olha a minha pequenez, a minha humildade, a minha simplicidade. Reconheço que não sou nada, que sou uma porcariazinha, mas eu creio no teu amor, na tua graça. Senhor, abençoa minha esposa, meu marido, meus filhos, abençoa meu pai, minha mãe. Senhor, olha a minha comunidade, aqueles irmãos da minha pastoral. Orar é isso, é falar com Deus. Não precisa ficar escolhendo palavras rebuscadas, né? Senhor, eis que estou aqui eloquentemente. Não precisa falar isso, não. Abra teu coração na presença de Deus. Deus sabe de tudo que nós precisamos, antes mesmo que a palavra chegue à nossa boca, mas Ele quer ouvir de nós. Eis aí o segredo. Ele sabe. Deus conhece tudo que você e eu estamos pensando neste exato momento, tudo que você precisa nesse exato momento, mas Ele quer ouvir de você. Então, saber falar a Deus, apresentar a Ele as suas preocupações e as suas necessidades. Aonde eu posso fazer isso? No meu quarto, me ajoelho diante de um crucifixo, aos pés da cama, diante da Sagrada Escritura, ali eu oro, falo com Deus. Aqui na igreja, no Santíssimo Sacramento. Quantas pessoas às vezes viajam, né? Faz a romaria lá para Aparecida do Norte, faz tudo lá, só não reza. Não é assim? Eu conheço um monte. Aí volta cheio de almofada de cavalo. Mas a oração que é bom, tem missa o dia inteiro, mas não vai numa missa, vai na feirinha, às vezes vai daqui até lá, ó, só virando caneco na cerveja, né? Não reza um terço. Ai, fui em Aparecida. Antes não tivesse ido. Antes não tivesse ido. Porque lá é lugar de oração, é lugar de encontro com a mãe, de agradecer, de rezar, de pedir, de louvar, de bendizer. Então temos vários lugares, né, que são muito... A igreja é um espaço sagrado, né? Nós não podemos nunca nos esquecer disso. Aqui é um espaço sagrado. Aqui é um lugar de encontro com Deus. Não somente de encontro com os irmãos, também de encontro com os irmãos, mas primeiramente, encontro com Deus. Aonde eu entro, silencio meu coração, aonde eu agradeço, aonde eu peço, aonde eu louvo, eu adoro, seja aqui, seja na capela do Santíssimo. As orações também orações prontas, né, como o Santo Terço, que a gente repete, as Ave Marias, tantas orações que podemos fazer, as novenas, os ofícios, são coisas muito boas, que nos ajudam e nos aproximam muito de Deus. Então temos várias modalidades de oração que nós podemos fazer e lugares de encontro para a oração. Quantos retiros são promovidos, né, ao longo do ano, né?
A gente fica, às vezes, protelando, né? Não vou rezar. Vai ter o ECC, vai ter outro ano que vem eu vou. Ano que vem? Vai ter outro no outro ano eu vou. E vai ter outro, aí depois bate as botas, nunca fez um retiro na vida. Porque está sempre dizendo para depois, para o próximo ano, para depois. Vai ter o retiro do querigma depois, outro ano eu vou. Depois eu vou. É sempre o depois. Se nós não nos programarmos e dedicarmos esse momento para esse encontro com Deus, para a oração, nunca vai acontecer. É necessário uma decidida decisão, né, de fazer realmente este encontro com o Senhor, de buscá-lo com toda a intensidade do nosso coração. Claro que tem outras formas de buscarmos a Deus, de orarmos, de falarmos com Ele, não necessariamente tem que ser num retiro, num encontro, mas o importante é buscar. Porque Jesus diz no Evangelho de hoje, quem procura, acha, quem pede, recebe, a quem bate, a porta se abre. Se eu busco a Deus, eu vou encontrar a Deus. Mas eu tenho que ser perseverante. Eu tenho que persistir. A segunda leitura não trata necessariamente do tema da oração, mas fala da questão do batismo. Todo batizado foi sepultado com Cristo e ressurgiu para uma vida nova. Nós morremos para o pecado e vivemos agora a vida nova da graça. É essa a realidade do batismo que nós recebemos. Todos nós batizados morremos para o pecado. Por isso, temos que fugir das situações e das ocasiões de pecado. E se porventura eu cair em pecado, Padre, o que eu faço? Ora a Deus, peça perdão e recomeça. Aí novamente entra a oração. Para tudo na vida tem que ter oração. E aqui um segredo para todos, né? Quem não reza, perde Deus. Eu posso de repente estar aqui na frente falando muito bonito sobre a oração, sobre Deus. Posso fazer um discurso que pode comover, que pode tocar no coração de muita gente. Mas se eu não rezo, é apenas um discurso. Esse meu discurso pode não me tocar se eu não dobro meus joelhos, se eu não rezo, se eu não busco o Senhor. É necessário. Tem muitas pessoas, às vezes, aí nas mídias sociais, falando bonito sobre Deus, mas não reza. Fala com uma autoridade, mas não é homem nem mulher de oração. O homem e a mulher de oração traz no seu semblante também essa alegria de estar na presença de Deus, de encontrar-se com o Senhor diariamente. Então quem não reza perde a Deus. Não perca a Deus da sua vida. Reze, tenha tempo. A gente tem tempo para tanta coisa, não é? Tem tempo para ver novela, para ver série. Vamos maratonar hoje Stranger Things. Pronto, vai ser 4 temporadas num dia só. Não dá nem para rezar, não consegui. Estava fazendo o quê? Estava vendo minha série. E a oração? E Deus? Vai ter a maratonar usurpadora. E a oração? Tem muitas coisas que são sagradas na nossa vida, não é assim? Domingo é o dia de lavar meu carro. Aí passo o dia inteiro lavando o carro. Não tive tempo de ir na missa. Nossa, que carro sujo, né? É o futebol. O futebol é sagrado. Que bom, faça esporte. É bom, é necessário e é importante. Mas vá à missa. Não arrume desculpa para não rezar, para não ir à igreja, para não estar na presença de Deus. Porque se nós arrumamos desculpas para não buscar a Deus, nós estamos dizendo, Deus não tem importância nenhuma na minha vida. Porque se tivesse, a oração seria o primeiro compromisso. E qual é a oração mais importante que a gente pode ofertar a Deus? A Santa Missa, o Santo Sacrifício. Se alguém te perguntar qual que é a oração mais importante, a missa. É a missa, é a Eucaristia, é o Santo Sacrifício. Eis a oração mais importante que a gente pode ofertar a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.